gravação. Quem foi que falou que tem a voz igualzinha do Fernando, velho? Não sei. Tá. Então, deixa eu abrir o negócio da aula. Então, como eu tinha dito antes, hoje a aula vai ser de estrutura de dados. Estrutura de dados. Então, o que é estrutura de dados? Estrutura de dados é basicamente como você armazena as coisas no Ruby, ou então qualquer outra linguagem de programação. Então, mas mais especificamente eu vou falar de array e hash, porque os outros são muito fáceis, tipo, você sabe que int é um número inteiro, tipo 1, ou então 10. Vocês sabem que float é um número quebrado, e float, int, você tem bool, na maioria das linguagens é bool ou boolean, que é true ou false. No Ruby a classe é true e a classe é false, mas isso não muda muita coisa. E string, que é um texto. Então a gente já sabe basicamente isso. Só que agora vem a parte realmente diferente de estrutura de dados. É você fazer as listas, tipo, a lista aqui, oi, tchau, e os hashes. Eu vou começar aqui com as listas, né? Então, primeiro eu vou criar um array vazio. Alguém sabe como é que coloca algum elemento nesse array? Gente? No. Para você colocar um elemento no array, você usa o elemento o ponto push. Não tô enxergando quase nada que você tá colocando aí. Porque não sei por que não fica maior. Eu já tentei da última aula tentar deixar a letra maior, mas dá caquinha por alguma razão. Ainda não vai. Ficou melhor aqui? Gente? Cara, eu acho que tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, Vou mano. abrir no... Tem uma opção aqui em settings, que é fonte, tem que aumentar o tamanho, não sei se já tentou. Não vai. Não, tudo bem. Pronto. Agora tá maior. Agora melhorou. Aí agora melhorou muito. Tá, então se eu quiser colocar, por exemplo, CD estrutura de dados, se eu quiser colocar, por exemplo, o oi nessa array, eu posso fazer de algumas formas. Ou eu faço isso, que é o push. Ah não, tem que printar, né? Eu vou só usar P nessa aula porque ele mostra tudo certinho e ele dá quebra de linha. Ou então eu também posso fazer esse método aqui, que é só você colocar menor que e vai perfeitamente bem, faz literalmente a mesma coisa. Isso é um jeito. Um outro jeito é você começar o array com elementos.
Tipo, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. Aí se eu imprimir esse array vai dar 1, 2, 3, 4. Aí agora se eu colocar um elemento aqui, sabe? 0, ele vai ficar na frente ou atrás? No início ou no final da array? Acho que no final. Vai ficar no final. Mas e se eu quiser colocar um elemento no início? Como é que eu faço? Alguma ideia? Olha, se fosse Ao na base do contrário? chute, eu ia colocar um colchetezinho no array, assim, indicando, tipo, 0, como se fosse o lugarzinho da string. Então se eu Isso. colocar no 0, eu vou colocar o 0. Na posição 0 eu vou colocar o negócio 0. O que vocês acham que vai acontecer? Quer dizer, assim, dessa forma eu acho que ele vai substituir o 1 pelo 0, Vamos ver. do jeito que tá aí, eu acho. Substituiu? Então como é que você faz para colocar ele antes do 1 sem tirar o 1? A setinha ao contrário? Esse aí eu nem sei se funciona, mas vamos ver se vai. Não, não vai. Tá, tem duas opções. Tem o ponto insert, que ele recebe dois argumentos. O primeiro é a posição e o segundo é o que você vai colocar. Então eu vou colocar 0 na posição 0. Se eu rodar isso, ele colocou o 0 na posição 0. Ah, uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas tudo em programação você começa a contar do 0. Então é a posição 0, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser colocar o 0 na posição 1, ele colocou o 0 na posição 1. Então o insert ele coloca o primeiro argumento aqui é o que ele em que posição ele vai colocar, e o segundo é o que ele vai colocar. Aí também tem um outro método que esse daí a gente mal usa. Deixa eu procurar aqui. Blá blá blá. Unshift. Ponto unshift. Ele coloca sempre no início. Então se eu colocasse aqui 100, ele vai colocar 100 no início. Então esse método unshift ele coloca no início. Isso daqui é só curiosidade mesmo, porque se vocês quiserem, tem aqui um Ruby Array. Tem esse negócio aqui que ele é uma página gigantesca explicando todos os métodos de array de hash. Eu só li essa primeira parte aqui porque tem muito método. Método de classe, porque é uma classe, eles vão aprender de classe ao que vem. Então, esses daqui são os que são úteis. O resto não é tão útil assim. Então, você tem um shift que vai colocar no início. O próximo é insert. O que mais? Quando você quer um array, como é que você vai acessar os números dentro do array? Por exemplo, vamos dizer que eu quero imprimir um número no array mais 1. Você sabe como é que faz isso? Você seleciona, tipo, você coloca entre colchetes a posição que o array tá. Entre tipo, colchetes? ARR. Não. Isso são chaves. Colchete. Eu erro Aí, meu. sei lá, aí nesse caso ele imprimir 2. Não, 101 porque eu coloquei 100 no início, né? Deixa eu tirar isso. Mas é exatamente isso. Para você acessar um array, você pode pegar ele na posição. Então 0, 1, 2, 3, sempre lembrando disso. E colocar entre colchetes. Também tem um método específico para você fazer o primeiro. Ponto first, se eu der print ponto first, se eu der print ponto last, ele imprime o primeiro e o último. Aqui, 1 e 4. Uma outra coisa interessante, o que vocês acham que acontece se eu colocar menos 1 aqui? Erro.
Dá 4. Quando você dá menos 1, ele dá um loop. E se eu colocar 4? Ou ele vai dar um loop ou ele vai retornar ao vazio, porque não tem. Ele vai retornar nil. Nil que é nada. Então, se eu colocar qualquer número aqui maior que ele vai retornar nil. Então, é sempre importante tomar cuidado para você não fazer isso. O menos 2 também, ele vai retornar aqui o 3. Então, quando você coloca menos, ele dá o loop. Então, ele está contando a partir daqui. 1, 2, 3, 4. Então, é importante vocês saberem isso. Próximo. Como é que você sabe o tamanho de uma array? Alguma ideia? Ponto size? Tem 3 métodos. Ponto size. Alguém ia falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma ideia de quais são os outros métodos? Acho que tem o ponto length. Ponto length. E tem o ponto count. Os 3 se tornam literalmente a mesma coisa. Count, né? Os 3 se tornam literalmente a mesma coisa. Então não tem diferença nenhuma se usar um ou outro. É só pra você saber mesmo. O que mais? Quando você tem um array e eu quero pegar, sei lá, certos números, os 3 primeiros números de um array, você sabe como é que eu faço isso? Mas você pode fazer um por um, assim. Não, eu quero criar um novo array. Por exemplo, eu tenho esse array que vão ser as fases de um jogo. Aí eu tenho 5, o 6, o 7, o 8, 9 e o 10. Vamos colocar o 0 aqui no início para não precisar contar. Então eu quero fazer as fases completas. As fases que eu já completas. Vai ser um outro array. E aí eu já completei até o 5. Como é que eu faço para pegar dessas fases aqui as que eu já completei? Se eu já completei até o 5. 0.5. 0.5. Isso aí funciona. Ah, não. Deixa eu... Esqueci de imprimir. 0.5 vai até o 5º item. Uma outra coisa importante lembrar que com 3 pontos ele exclui o último. Então é interessante saber isso. Um outro jeito de você fazer é você fazer o take. Ponto take até o 5, ele vai pegar os 5 primeiros, ele vai até o índice 5 e pegar eles, não incluindo o 5 no caso. E tem também o ponto drop que faz o oposto, ele vai até o 4 e não vai usar essas, e aí vai retornar, não, retornou a mesma coisa porque é assim. É que eu acho que não salvou. Esqueceu de salvar o arquivo. Ah, será que é por isso? É porque eu não uso o VS Code, é estranho. Então ele tira os 5 primeiros e retorna o resto. Tá lá. Outra coisa, quando você quer... Você sabe como é que faz para tirar do array? Tirar algum número? Sei lá, se a gente deu o push pra colocar, a gente remove, ia ter tipo alguma função tipo essa. Acho que é delete.
delete. Aí qual o parâmetro que eu passo? O índice, né? Então se eu colocar delete. Eu acho que eu não sei se esse aqui vai dar certo, né? Esse daqui funciona, mas deixa eu mostrar aqui. O delete ele vai deletar aquele valor. Então aqui ele era 1, ele deletou os 1s. Se eu quiser deletar no índice, eu coloco delete at, aí o índice, eu quero deletar só o primeiro. Aí eu faço e ele deletou só o primeiro 1. Então o delete at ele vai deletar nessa parte e o delete só vai deletar o que você colocou. Blá 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 blá. Também tem outros, tipo o pop, que vai deletar. Esse é o último ou o primeiro? O pop deleta o último e o shift deleta o primeiro. Então também tem esses métodos aí. Mas como é o delete, o mais fácil, o mais útil, na minha opinião, seria o delete ou o delete at. Mas é que nem o insert, você pode usar só o insert ou você pode só usar isso aqui que é mais fácil. Agora já vem as coisas mais especiais do array. Você sabe como é que você faz uma matriz quando você programa? Olha, só não sei em outra linguagem. Se eu quiser fazer uma matriz, é bem simples. É só eu fazer uma array. Aí dentro dessa array eu faço uma array. Aí cada array é uma coluna. Então aqui, deixa eu colocar vírgula. Isso daqui que eu fiz é uma matriz. É assim que você programa uma matriz, é bem de boa. Aí quando você imprime, você precisaria usar uma... Para você imprimir assim mesmo, você tem que usar um... Por que... tô fazendo conta. Ô Arthur, descobri como é que aumenta a fonte do RubyMine lá, se quiser. Não, aqui tá bom. Funciona. Isso que é importante. Mas quando você imprimir, ele vai imprimir dessa mesma formatação. Então se você quiser fazer um jeito de imprimir certinho, você tem que fazer uma função. Então eu vou fazer uma função imprime matriz. Aí recebe a matriz. Como é que eu vou fazer essa função? Eu falei, tipo, sei lá, na hora de imprimir, você coloca assim, tipo, esse aqui é a posição tal, tal. Isso vai ser igual à posição tal, tal da matriz. Tipo, não, lá, a posição da matriz é essa mesmo. Tipo, linha X, coluna X. Aí vai retornar isso dali. Aí você coloca o valor. Mas eu não sei um quão diferente seria, tipo, matriz no Ruby. Tá. Tá. O jeito que você faz isso daqui é basicamente assim. Você pega a matriz, aí para cada coisa, para cada elemento nessa matriz, você vai pegar ele, elemento, deixa eu colocar o end também. Aí cada desse elemento vai ser uma lista, né? Vou até chamar isso de lista para
deixar mais fácil de entender. Cada elemento vai ser uma lista. Então, e aí cada dessa lista eu vou pegar, fazer uma interação dela mesma, que ela vai tornar um número. Aí eu vou imprimir o número mais um espaço, porque aí ele vai imprimir o número, vai dar um espaço, aí vai imprimir o próximo número. Aí para cada coluna você tem que dar um espaço. Então você só coloca o P ou o print, que aí ele vai dar quebra de linha. Então se eu rodar aqui imprime matriz de matriz, ele vai imprimir. O que deu errado? Isso aqui é um. Isso aqui tem que ser uma string. Zero. Eu jurava que esse daqui dava quebra de linha. Tá, eu tô dando uma quebra de linha. Acho que é o putz que quebra a linha. Se colocar o putz vazio, porque ele vai o P só também quebra a linha quando você imprime. O print? O P. Se eu O P colocar também? tipo P oi, ele dá quebra de linha. Ele dá quebra de É linha. verdade. É só bizarro que ele sozinho não dá. Mas aqui se eu colocar um putz também dá na mesma coisa. Então aqui eu fiz uma função que imprime matriz. Por sinal, acho que eu não me fiz tão claro na última aula. Vocês sabem para que você faz uma função? Pra, tipo, quando eu tinha feito. Pra dar uma facilitada no seu código, pra você poder chamar a função de novo, tipo, você não ter que, toda vez que surgir aquela situação, você tem que escrever o código todo de novo, você só chama a função. É exatamente Você sabe isso. que você vai ter que repetir uma mesma situação várias vezes, né? Uhum. Então, uma coisa importante para vocês fazerem a lista isso daqui é só para você imprimir, então não é o caso. Mas quando você faz uma função tipo soma, e aí você tem A e B, é importante você usar o return. No caso do Ruby não precisa, porque ele já dá o return automático, mas em vez de usar print ou puts, dá para ele retornar, porque quando você printa não é muito útil você ter uma função que printa alguma coisa. Só nesse caso, imprime matriz, por exemplo, que o objetivo é imprimir de um jeito específico. Mas tá, já falei de matriz. Agora Posso dar uma ilustrada nas paradas que você falou, Arthur? você vai querer compartilhar a tela aí? Não, rapidinho. Tipo assim, o que o Arthur quis dizer é que se você fizesse uma função, por exemplo, de soma, né? E aí você só desse um print em A mais B, o retorno daquela função ia ser nulo. Então aquela função só ia receber os dois parâmetros, ia somar eles e ia mostrar na tela. Aquele dado que você tinha da soma dos dois valores, ele seria perdido depois da execução da função. Então você não poderia usar aquilo mais pra nada. Por isso que seria mais interessante então você retornar isso e depois printar se você quisesse. Pra você não precisar repetir essa operação se você, por acaso, precisar repetir. E outra parada também de definir função é que nem sempre é só pra gente não repetir código. Muitas vezes a gente pode usar a função para organizar o código mesmo. Pode ser que uma função você só use, sei lá, uma vez, que é quando você executa o programa, né? Como se estivesse na parte, entre aspas, main do programa. Mas se você, tipo, dividir seu código em vários blocos de funções ou métodos, né? E você souber o que cada um deles faz, isoladamente, fica muito mais fácil de você entender aquele código depois. Só mostrando se for um código aqui, mais complexo. No PyCharm tem até o main mesmo.
Acho que nesse aqui eu não apliquei, mas na aula aqui não é isso que eu fiz. Eu fiz isso em algum lugar, mas tá, no Python você tem essa função aqui, if main. No PyCharm é só você colocar main e aí ele só executa isso se ela é ela mesma. Então, função é bem importante para você organizar o código. E é importante vocês colocarem isso em basicamente tudo, porque a função deixa bem mais fácil. Agora umas últimas funções de matriz que são mais interessantes. Por exemplo, se eu tiver aquela matriz aqui, vou botar bastante mais volta nisso. Essa matriz aqui. E eu quero saber qual é a soma dos valores nela. Você sabe como é que eu faço isso? Assim, o jeito que eu sei seria tipo um jeito braçal mesmo, que é você criar dá pra te fazer na real uma função com uma variável global fora, aí coloca a função parâmetro de n e indo, mas tipo, você pode somar cada coisinha, tipo fase 0, mais fase 1. Tem essa função aqui que se chama sum, que ela já imprime para você, ela já te dá a soma. Então aqui é 55, se vocês quiserem podem somar isso daqui tudo, dá 55. Funciona. Tem outra aqui, essas não vão importar tanto, mas se eu tiver uma função aqui com um monte de nil, com vários 10, eu posso fazer aqui fases.compact exclamação, e aqui se eu imprimir as fases, ele vai tirar os nils. Aqui ó, não tem mais nil. Aí se eu fizer aqui unique, ele vai tirar os diferentes. Aqui ó, ele tinha esse monte de 10, só tem 10 agora. Tinha esses 2 nils, agora só tem 1 nil. Então esses daqui são interessantes. Blá blá blá. Agora 2 métodos mais diferentes mesmo, principalmente na sintaxe dele. Se eu quiser pegar cada número cada número na função e imprimir ele, só que imprimir ele vezes 2. Tem um jeito de eu fazer isso, que é só pegar o met. Como é que é a sintaxe mesmo? Vezes 2. Aqui ele vai imprimir. Aqui ó, eu peguei cada número na função. Essa função mapa para isso. Você vai pegar cada número nessa array e eu vou fazer alguma coisa para esse número. Aí qual é o número? O número é A. Aí eu vou pegar A e multiplicar por 2. E aí deu essa função. Deixa eu ver se essa aqui eu não testei. Daí eu vou fazer com it. Dá. Mas map é mais conciso. No caso ele retorna essa coisa. Então, eu acho que tem esse map exclamação também, não tem? Pra quem não sabe, quando você coloca o método com exclamação, ele vai alterar a array. Se eu colocar ele no método sem exclamação, aí eu colocar, por exemplo, novas fases, ele vai retornar esse negócio.
Então, o fases é o mesmo. Mesmo que eu tenha feito o map, é o mesmo. Só que as novas fases são diferentes, porque eu peguei cada número e eu multipliquei ele por 2. Então, é diferente. Outra coisa, eu posso pegar essas funções, eu posso selecionar só os números que forem pares. Para fazer isso eu uso a função select, que eu vou pegar, e se isso daqui for verdadeiro, ele vai continuar. Se isso daqui for falso, ele não vai continuar. Então, se eu imprimir aqui, ele pegou só os pares. Aí tem o reject, que é a mesma ideia, só que para isso daqui é falso. Então, basicamente é assim. Isso daqui é basicamente uma constitucional. Então, em vez de você ter que fazer assim, vou fazer isso na forma bração. Fases ponto it do a, aí if a dividido por 2 igual a 0, eu vou colocar novas fases igual a 0, novas fases você vai adicionar o a, e aí você já vai dar o end. Então, isso daqui é muito mais chato de você fazer do que você fazer o map, mas dá literalmente a mesma coisa. Espera aqui. Ah não, você É um array. tem que ser array, isso. Dá literalmente a mesma coisa. E aí, se eu trocasse para unless, também dava certo. Então, o reject e o select são que nem você fazer isso, só que é mais conciso. Então, deixa o código mais fácil de você entender também. Outra coisa, que nem eu tinha dito antes, se eu fizer isso com a exclamação, ele vai mudar essa própria array aqui. Blá blá blá. Acho que de array é isso. Agora para hash. Incrivelmente. Tem mais um método que eu acho da hora também. É um método que se chama reduce. Ele vai definir um enumerador. Rapidão. Deixa eu pegar a documentação aqui. Eu esqueci como é que é. Como é que se escreve reduce? Estevam? Eu tô pegando aqui, foi mal. Se você quer, tipo, digamos que você quer uma coisa mais específica que a soma de todos os elementos do array, aí você pode usar o reduce, entendeu? Ele vai retornar uma coisa só. Qual o nome do método? Reduce mesmo. É porque que não tem na documentação. Mas se liga, pode testar lá. Em vez de usar o sum, claro que aqui o sum iria substituir, né? Mas é só pra usar um exemplo Então, se fácil. eu colocar Ponto reduce, aí abre parênteses, e comercial, 2 pontos, mais, acho que tem que ser junto, não tenho certeza. Vamos ver o que vai dar disso. Aí esse e-comercial aí, ele é basicamente a mesma coisa que você definir um iterador da mesma forma que você faz com as barras verticais.
Então você poderia abrir, por exemplo, aí chaves, definir um como é que pode ser? Nome. O iterador. Não, tipo, apaga todos esses parênteses. Que parênteses? Tipo, esse argumento da função. Ah, tá. Apaga tudo, igual faria com o map, entendeu? Ah, tá. Abre Entendi. chaves. Isso. Aí, tipo, define uma condição aí. Sei lá, A igual a 1. Igual a 1. Aí ele vai te retornar se tem um A igual a 1. Ou não, acho que teriam que ser todos os A igual a 1, entendeu? Você passa uma coisa e ele vai te retornar um valor só de acordo com o dado que você passou e a condição. Ou o operador. Aham. Que bizarro, não tem na documentação oficial. É estranho, pode ser. Pior que é 2.7, né? É o mais novo de todos. Mas tá. Acho que é isso de array mesmo. Mais algum outro, Stephen? Acho que não, acho que era só esse. É, Eu achei agora- legal falar desse porque eu lembro que ele simplificou muito um código uma vez, daquela questão de ver se os números que você inseriu formavam um triângulo. Ah, sei. Você põe todos os números no array e você reduz eles na condição. E aí, tipo, Entendi. dá pra fazer em uma linha só, saca? Entendi. Agora vamos falar de hash. Incrivelmente, hash tem bem menos coisa pra falar do que array. É bem impressionante mesmo. Ah, os dois métodos que eu não falei tem .shuffle. Eu acho que eu escrevi errado, mas faz parte. Tem um H aqui. Eu disse que eu tinha escrito errado. Que ele vai colocar os números aleatoriamente. E aí de novo, se eu colocar com exclamação, ele vai fazer. E tem o ponto sorte que ele vai organizar. Então aqui eu baguncei e desbaguncei ele. Esses daqui são bem úteis, só que eles são bem autoexplicativos. Hash. Como é que você declara um hash? Tem algumas formas de você declarar um hash. Você pode declarar um hash vazio. Você pode fazer... Na verdade isso você pode fazer com todos, mas você pode fazer com hash.new. E os dois vão fazer a mesma coisa. Se eu fizer p hash, Dá pra fazer array.new também? Ou é exclusivo do Flash? tá, eu acho que dá pra fazer com qualquer um. Acho que se você quiser fazer integer.new, você pode. Porque é tudo classe. Aqui ó, vamos fazer. Viu? Funciona perfeitamente mesmo. É meio inútil, mas dá pra você fazer. E aí como é que eu vou adicionar coisas nesse hash? Tem algumas possibilidades. Ou eu vou fazer como se fosse uma função mesmo. Não sei se eu mostrei isso, mas... Eu não sei se isso vai funcionar, mas vamos tentar. Funciona. Você também pode fazer isso com um número que não existe no array. Então, se eu coloquei esse aqui, ele colocou todos entre eles de new, mas na centésima primeira posição ele colocou 10. Então, só para vocês saberem, tem como você fazer isso. Mas o hash, basicamente, para você atribuir um novo valor, eu posso colocar aqui nome. Arthur. Aí se eu for imprimir o nome aqui, ele vai colocar que o nome é Arthur.
Eu também posso colocar aqui assim, ou eu posso colocar assim, eu acho que esses todos estão certos. Então tem 3 formas diferentes de você atribuir um valor ao hash. Ou você coloca a chave aqui e o nome aqui, o valor aqui. Ou você coloca chave, 2 pontos, valor. Então você coloca a chave. No caso eu coloquei o símbolo porque o padrão é ser símbolo. Aí a setinha, valor. Todos eles funcionam com qualquer tipo de valor. Se eu colocar os dois para string, também vai funcionar. Então pode fazer qualquer coisa. No Ruby eu acho que a parte mais importante de vocês aprenderem hash, na verdade, é JavaScript, porque vocês provavelmente já pegaram um arquivo .johnson, .json, e isso é um hash, é um dicionário do negócio. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui mostrar para vocês como é que é um arquivo JSON. Localhost barra API barra barra docs. O arquivo JSON ele é um objeto. Então se eu colocar aqui no raw data, ele vai ter um array, e aí nesse array ele vai ter vários objetos. E aí cada objeto é um hash. Então tem aqui ID 1, nome Jorge, how old 14, likes, rolling money. Então isso é um arquivo JSON. Quando você abre com o browser tem esse negocinho que dá pra entender melhor. Então é bem importante para isso, porque arquivo JSON vocês vão usar o tempo inteiro, principalmente agora que a gente está mudando de Rails Full Stack para React, porque o React usa API. E aí basicamente é assim: você tem os nomes aqui, e uma outra grande utilidade de você usar arquivo JSON, ou então o hash, é que você sempre sabe o negócio. Então se eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, mas fazer o que, né? Se eu abrir aqui no negócio de APC, vou mostrar para vocês. Não é isso, é APC. Vou até dar uma dica aqui, se vocês não tiverem problema. Mas aqui, ó, ele vai dar esse monte de informação aqui. E aí, o que é isso? Isso são várias informações: ano, dia, mês, ano, dia, mês. Então se eu colocar aqui um hash aqui, ó, ano, entrada, aí eu colocar aqui 2020, 2020, semestre, entrada, primeiro semestre, não sei o que, ano, nascimento, 2002,
Então eu coloquei esses vários negócios. Aí agora eu vou colocar uma lista aqui, alunos. E aí isso é uma lista. Só que isso não é uma lista qualquer, é uma lista de objetos, de hashes. Aqui, deixa eu fechar. Então se eu quiser pegar isso daqui e colar, eu quero saber, vamos ver que um cara entrou em 2018, o outro entrou em 2019. De volta para o futuro. Não. Ele entrou em 2018. Assim, entrou na universidade. Aí se eu quiser pegar aqui, eu vou fazer uma lista dos anos que eles entraram. Então, anos, entrada é uma lista. E aí eu vou fazer aqui. Eu posso fazer o map. Não sei. Alunos. Eu vou fazer o it mesmo, que é mais seguro. Aluno. E aí eu vou pegar para cada aluno. E eu vou pegar aluno, anos de entrada. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Não. Eu peguei, eu criei essa lista vazia. Você tem esse objeto aqui. Esse objeto é uma lista de dicionários. Então lista a gente já entendeu, é o que a gente estava fazendo agora. Então eu peguei para cada elemento dessa lista. Cada elemento dessa lista é um aluno. E eu quero descobrir os anos de entrada dos alunos. Anos de entrada. Aí eu peguei para cada lista, para cada objeto nessa lista, que é um aluno, é um hash. Aí eu vou colocar no ano de entrada aqui, eu estou colocando no ano de entrada o aluno, mas não vou pegar o aluno todo, eu vou pegar especificamente o ano de entrada do aluno, que é o que eu estou falando aqui. Porque hash você acessa que nem lista, só que com o nome, com a chave em vez do número. Por sinal, no Ruby, se vocês não sabem, espera aqui. Não, esse aqui é anos. Estava fazendo caquinho. Eu sempre esqueço de salvar no VS Code. Ele pegou os anos de entrada de todos os alunos. O que eu fiz? Eu peguei o aluno, que é um objeto. Aí nesse aluno eu fiz ano de entrada. E isso é o ano de entrada do aluno. E eu coloquei nessa lista. Então se eu quiser printar, por exemplo, aluno nome do aluno. Então eu vou primeiro printar o nome dos alunos, coletando os anos de entrada dele, depois imprimir o ano de entrada. No caso eu acho que não mudei nada, então vai ser tudo new. Eu não coloquei nem nome, então deixa eu colocar aqui nome. Oi. Tchau. Então aqui eu imprimi o nome de cada um dos alunos e peguei os nomes de entrada. Vocês entenderam aqui? Eu estou acessando
esse objeto, que é aluno, essa lista que é alunos, e aí com cada membro da lista, cada valor da lista, eu estou guardando aqui em aluno. Aí eu vou pegar aluno, acessar o ano de entrada do aluno e guardar isso na minha lista ano de entrada. E eu também depois eu estou imprimindo o nome do aluno. E aí eu vou imprimir ano de entrada. Vocês entenderam? Agora sim, ano de entrada é a que você criou ali, logo em cima do aluno Zit, né? Você criou a lista vazia, porque se você não tivesse criado, tipo, ia dar erro. Você não pode criar aqui antes. Você precisa ter a variável antes de você chamar a variável. Então acho que foi. Hash é basicamente isso. Você tem... As grandes vantagens do hash é, por exemplo... eu vou abrir aqui... vamos fazer aqui mesmo. cd ponto. Aqui, ó, você tem isso aqui. Quando você passa um parâmetro, cada coisinha é um nome. E se fosse uma lista, você teria que saber exatamente, o nome é a primeira posição, a senha é o segundo. Se você trocasse isso, ia dar nó que procó. Então por isso que você coloca um hash. Porque você só fala, o nome é o nome, a senha é a senha, o e-mail é o e-mail. Então a ordem não importa mais. Entenderam? Por que é tão importante você ter um hash? E nesse caso você está usando o symbol, né? Dentro do hash. Não, symbol é o padrão para usar como chave. Aqui, quando você coloca 2 pontos, isso é um symbol. Tanto é que eu chamei aqui como symbol. Então seja tipo antes do nome ou depois, é tudo símbolo. Quando você coloca 2 pontos depois, ele é um símbolo. Mas isso é específico, só funciona em certos lugares, tipo esses. Se eu quisesse, eu posso colocar, que nem eu mostrei antes, você coloca isso aqui é um símbolo e coloca ele apontando pro oi, que é literalmente a mesma coisa. Não, tem que mudar. No caso, o 2 pontos depois é só um jeito de você inicializar uma chave como símbolo dentro de um hash. É só para isso que ele serve. É só um jeito novo, mas parecido com JavaScript. Aqui, ó, deu a mesma coisa com o nome. Então, o hash é basicamente essa ideia mesmo, você ter a diferença entre cada valorzinho aqui, você poder diferenciar. Então, hash é super útil e isso é só um comentário aleatório mesmo, mas para dentro do Ruby o hash na verdade é uma string que aí ele dá esse valor aqui para cada. Esse valor na verdade ele converte um número e aí é assim que ele acessa. Mas se vocês não sabiam disso, hash na verdade é uma lista, é um array. Que aí cada um desses negócios tem um número diferente. Por isso que eu descobri que isso aqui funcionava. Alguma dúvida? Acho que é isso a aula. Duas. O map do que a gente viu bem há um tempo, bem no meio, assim, no começo, é o mesmo map do Python? Eu acho que é bem parecido, se não igual. E o hash, tipo, não é uma exclusividade do Ruby em si? Não, em Python é dicionário, em JavaScript é objeto, tem só outras então linguagens. O nome. Aqui ó, se eu ponto. Pra quem não sabe, ponto
é para você voltar um repositório. Então, trainee, Ruby My Project, cd struct, cd aula de React. Aqui, ó. Isso é um código JavaScript. Onde é que eu coloquei? Aqui, ó. Isso aqui é um código JavaScript. Isso é como você faz um dicionário no JavaScript. É literalmente igual você faz o dicionário no Ruby. Não sei se vocês perceberam, mas aqui likes, 2 pontos, né, o valor. Nome, 2 pontos, valor. Nome, 2 pontos, valor. Então, literalmente igual. No Python também é a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui o PyCharm. Não posso deixa eu fazer um negócio aqui. No Python o nome é dicionário. Aí se eu fizer aqui dicionário vai ser... Eu fiz um array sem querer. Dicionário vai ser nome, bom dia. No caso eu acho que esse aqui tem que ser uma string. Deu bom dia. Então é a mesma coisa, só com nomes diferentes. Não uma coisa específica do Ruby. Qual é a segunda dúvida? Não, a segunda, a primeira era do map, a segunda era do... Verdade. Do... Caramba, Hash. esqueci como fala. Hash. Isso, hash. Mais alguma dúvida? Tá. É mais sobre Git, então... Git, tá sobre a aula, sim. Tipo, qual a sua dúvida sobre Git? Pode mandar também. se eu, por exemplo, eu não sei nem se tem como, eu ainda vou ler aquela documentação do Git que tem no fiscal, mas, por exemplo, se eu removo um repositório do Git, tipo, apago ele vai, tipo, ser apagado no GitHub também? Ou vice-versa? Se você apagar localmente? Não. Isso. Aqui, ó. E se eu apagar só do GitHub? Aí ele vai apagar só no GitHub também. Aqui, ó, se eu entrar no GitHub, GitHub, e vamos ver, esse Stack Trainee, por exemplo, esse nem é meu, vamos ver, esse daqui, processo Trainee no Ruby. Eu vou abrir no Ruby mesmo porque é terminal. Aí se eu abrir aqui, tem o processo trainee. Processo trainee. Aí deixa só eu... Não, já dei o commit. Então se eu abrir aqui o mine processo trainee 2, se eu deletar ele aqui e abrir o RubyMine agora, ele vai estar falando aqui, vai estar em vermelho, mas aí é só eu vir aqui, justamente essa que é meio a ideia do Git mesmo, eu copio aqui e é só eu pegar do controle de versão e aí ele já copiou tudo de novo e tá aqui. Tudo igualzinho. Por sinal, tem aqui esse código que eu fiz todo comentado sobre arrays. Hash tem menos coisa.
mas array tá bem completinho. Se vocês quiserem saber mais de array é só vir aqui. Eu coloquei no Google Classroom o aqui. Eu coloquei aqui os repositórios Git. É o mesmo repositório, esse daqui. Acho que é esse. Esse é em Python. Esse é em Ruby. Tem aqui explicando tudo. Vocês podem dar clone, que nem eu acabei de dar. E aí, tudo aqui que vocês quiserem saber de array ou de hash tem isso. E eu acho que é isso. Só uma parada sobre Git, GitLab e GitHub. Tipo, o Git é uma parada para versionamento de software. E aí, se você inicia um repositório Git no seu PC, tipo, você pode deixar ele só no seu PC localmente. E ir versionando o seu software. Pode ser um arquivo de texto também, meio que tanto faz, saca? Ele só serve para você ficar organizando o seu projeto, seja ele o que for. Aí a gente usa o GitLab e o GitHub para postar isso, mas a gente poderia usar qualquer coisa, tipo o OneDrive. A vantagem do GitLab e do GitHub é que a gente pode estabelecer a conexão com eles, né, e ficar atualizando eles automaticamente pelo Git. A gente não precisa baixar e substituir as coisas que estão lá, por exemplo. Mas eles são coisas separadas a princípio. Tanto que o Git, eu nem sei quando ele surgiu, tipo, na época não devia ter GitLab e GitHub. Foi junto com o Linux. Foi junto, né? É o mesmo Foi. cara. É o Linus Torvald. Eu vi ele xingando o VSC, o Version Control da Microsoft, mas isso é tudo que eu sei, tipo, quando ele lançou o Bitcoin. Linus Torvald é um cara engraçado, ele xinga a Nvidia, ele fala o que ele pensa. Todo mundo. Exatamente. Ele falando do Git, assim, ele falou, pô, olhei pra aquilo e falei, eu escrevo algo melhor em 2 semanas. E eu tava certo, foi exatamente o que eu fiz. Eu até mostrei lá no conteúdo do Git, ele só criou o Git porque ele não estava conseguindo lidar com a quantidade de sugestões que as pessoas estavam dando pro Linux. Caraca. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas a parte que ele fez do Linux, na verdade, é só o kernel do Linux. Isso daqui que é o Linux. O resto do sistema operacional é GNU. Tanto é que Android roda o kernel do Linux. Então, é isso que ele fez, não o resto. O resto foi um outro cara, acho que o nome dele é Richard Stallman, uma coisa assim. É GNU Foundation. Aqui, ó. É esse negócio daqui. Richard Stallman, ele mesmo. Como você pode ver, muito bonito os sites dele. Mas, então acho que já acabou a aula, né? Eu vou parar de gravar aqui, então.